Olá, minha amiga, meu amigo, hora do nosso encontro neste domingo 24 de agosto. Que agosto, hein? Hoje está fazendo 71 anos que o presidente da República, Getúlio Vargas, se matou. Eu lembro que a nossa aula foi interrompida lá pelas 9h30 da manhã, quando chegou a Estrela, no Rio Grande do Sul, a notícia do suicídio. Ele não aguentou quando descobriram que a guarda pessoal dele é que havia matado um major da aeronáutica, Major Vaz, que estava dando segurança ao jornalista Carlos Lacerda. O objetivo era matar Carlos Lacerda. A aeronáutica fez um inquérito por conta própria. E aí a pressão foi tal que o presidente da República fez uma carta, testamento, que ficou famosa e se matou. 24 de agosto. 23 de agosto, fez 133 anos que morreu o homem que proclamou a República e foi o primeiro presidente, sem ser eleito. E proclamou meio assim, quase que por engano. Deodoro da Fonseca morreu em 1892, em 23 de agosto. Ele estava com enfisema, tanto que derrubou o primeiro-ministro, chefe de governo, Ouro Preto, voltou para a cama e aí o Benjamin Constant foi lá insistir, mas você não proclamou a República, Marechal? Ele era amigo do imperador. Aí o Benjamin Constant usou um trunfo. O imperador vai substituir o Ouro Preto pelo Gaspar Silveira Martins, a quem a preferida por Deodoro tinha entregue o coração. Aí Deodoro não aguentou e proclamou a República. Esse não, disse Deodoro antes de pedir um cavalo emprestado. E em 22 de agosto de 1976, está fazendo 49 anos, morria Juscelino Kubitschek, ex-presidente da República, na Via Dutra, voltando de carro de São Paulo para o Rio de Janeiro. Bateu acho que foi um caminhão. Aí fizeram 1000 conjecturas, são lendas, né? Mas eu estava em Brasília também, fui testemunha disso, só não fui testemunha do Deodoro, né? Fui testemunha disso, porque imaginava-se, será que o governo militar vai permitir manifestações? E o governo militar nada fez. O Juscelino foi encomendado na Catedral de Brasília, multidão cantando Peixe Vivo, acompanhando até o Campo da Esperança, onde ele já não está, porque está no Memorial JK, em que eu também tive uma participação para ser concedido o terreno, né? Encaminhei Dona Sara para o presidente Figueiredo, que deu autorização e o terreno, e entreguei o cheque, o primeiro cheque para abrir a subscrição pública para arranjar dinheiro para construir o memorial. Bom, vamos aos acontecimentos desse fim de semana. Lembre-se de se inscrever e, ao final, de deixar o gostei ou não gostei. Bom, o primeiro assunto de hoje é um assalto em Resende, na casa onde moram a ex-mulher de Bolsonaro, mãe de Eduardo, de Carlos, de Flávio, e os pais dela, os avós dos filhos de Bolsonaro, avô e avó. As pessoas entraram lá, armadas, vasculharam e argumentaram, queriam saber onde estava o dinheiro de Bolsonaro, que Bolsonaro tinha mandado para lá. Isso é consequência de um crime, o crime de violar dados sigilosos, que está previsto na Constituição, inciso 12 do artigo 5º, violaram e publicaram. E o jornalismo publicou.
Eu não sei se foi má fé ou ignorância, burrice, né? Porque deram em manchete, por exemplo, que Bolsonaro havia movimentado em um ano 30 milhões, 44 milhões. Né? Acho que burrice não foi. Né? Porque eu fiz uma continha assim, só para você entender por que eu chamo isso de burrice. Digamos que você ganhe 3 mil. Né? Aí 3 mil foi posto no seu banco. Você pagou 1.000 de aluguel. Já está registrado que você movimentou mais 1.000, movimentou 4 mil. Né? Aí você transferiu, aplicou num outro banco 2 mil. Pronto, agora você já movimentou 6 mil. Você ganhou 3 mil, mas já movimentou 6 mil. Né? Aí você traz um dinheiro de volta para o banco anterior, R$500. Né? Aí mais 500. Né? Então, lá pelas tantas, você já movimentou 8 mil só de pagar conta, transferir de um banco para o outro, cada vez que você tira, movimenta, cada vez que você põe, movimenta, cada vez que você paga, movimenta, cada vez que você recebe, movimenta. Soma tudo, já está dando, no seu salário aí de 3 mil, já está dando 8 mil. Por isso que Bolsonaro movimentou tanto, né? É incrível. E ainda dizem que a Polícia Federal suspeita de lavagem de dinheiro. Eu acho que os jornais que publicaram isso supõem que os leitores desses jornais foram abduzidos, tiraram o cérebro deles, né? Porque alguém vai lavar dinheiro depositando dinheiro em banco, movimentando dinheiro em banco. Lavagem é exatamente o contrário, né? Fica o dinheiro escondido até encontrar uma justificativa para dizer que o dinheiro é lícito, que foi de uma outra atividade. É uma coisa incrível. Né? Como disse o jurista André Marcília, né, o crime aí é a divulgação, porque a Constituição fala em inviolabilidade do sigilo telefônico, por exemplo, aquelas conversas entre pai e filho, a briga que eu já mencionei aqui, Eduardo usando de palavras que eu jamais usaria em relação ao pai, né? E o bate-boca, um pastor também, ele agora pediu desculpas pelos palavrões que usou, o Silas Malafaia, mas a divulgação daquilo, olha, eu acho que merece um bom processo de danos morais e materiais, porque a consequência está aí num assalto para pegar o dinheiro. Né? Bom, uma outra questão é a nota, né, da Embaixada dos Estados Unidos se referindo a Moraes, né, dizendo que Moraes seria tóxico, ou seja, teria capacidade de contaminar quem tentasse ajudá-lo. É o caso de Dino. Né? Dino deu uma declaração dizendo que quando a Bolsa despencou, as ações do Banco do Brasil caíram 6%, né? E dos outros bancos também, deu um total de queda no valor das ações desses bancos de 41, 42 bilhões. Né? E Dino disse, eu não sabia que eu era tão poderoso. 42 bilhões de especulações financeiras. Esse é o entendimento de alguém que se declara comunista do mercado. Comunista odeia mercado. Né? E o mercado é confiança. Na hora que os acionistas que possuem um pedaço do patrimônio desses bancos, que é a ação, né? A ação é uma parte do capital, por isso que isso se chama mercado de capitais, não é mercado financeiro. Mercado financeiro é que diz respeito a juro, né? Aluguel de dinheiro. Né? Lá no mercado de capitais, ações. Então, desvalorizou. É uma questão de... O mercado é oferta e procura, as pessoas discutindo o preço. Né? É isso que existe no capitalismo. Vamos aproveitar que está barato, a gente compra, depois se valorizar a gente vende. Isso não é só para ação, é para qualquer bem e que esteja num mercado, e que o ministro Dino não aceita por causa da ideologia dele. Mas o que eu queria comentar é o seguinte, né?
eu ouvi uma declaração de Trump muito incisiva. Ele diz assim: fique firme, Bolsonaro. E ao grande povo do Brasil, nunca desistam. Vocês são guerreiros, defensores da liberdade, da fé, da família. A América está com vocês. Continuem com orgulho. O mundo está acompanhando. Aí eu vejo uma declaração da chefe de governo da Itália, a Giorgia Meloni, que disse o seguinte: podemos nos orgulhar de sermos o Ocidente. Né? Ela fala isso em inglês, ela fala em West, ou seja, Oeste. Nossos valores não são só a América que defende, é o Oeste, é o Ocidente. A civilização grega, né, a filosofia grega, a lei romana, os valores cristãos, na verdade, judaico-cristãos, né? Em que o indivíduo é o centro, todos nascem iguais e livres, as leis são iguais para todos, a vida é sagrada, a soberania é do povo. Devemos deixar claro aos que sabotam internamente com cancelamentos e woke, né, que temos orgulho da nossa civilização ocidental. Eu disse, puxa, temos Trump e Meloni, e agora o Papa é o Papa Leão. Já tivemos num momento em que a União Soviética se desintegrou por causa de Reagan, da senhora Thatcher e do Papa João Paulo II. Quem sabe, né? Temos aí uma esperança, porque, como ensina o padre Paulo Ricardo, o comunismo não pegou na Europa ocidental. Pega na Europa, digamos, um pouco asiática, que é a Rússia, né? São Petersburgo, Europa, mas Moscou já mais asiática. Pegou lá, mas não pegou na Europa. Por quê? Por causa dos valores cristãos, judaico-cristãos. Por isso que há toda essa pressão para entrar por dentro, né, via teorias de Gramsci, daquele George Lukács, lá da Hungria, né, de minar esses valores, porque esses valores é que mantêm a nossa civilização, né, do respeito ao indivíduo, respeito à vida, portanto, contra o aborto, respeito à família, respeito aos valores, respeito à lei, né, e defesa, enfim, de tudo isso, né, que nós recebemos dos gregos, dos romanos, dos judeus, do cristianismo, e forjamos essa civilização de que podemos nos orgulhar. A propósito disso, o evangelho de hoje, Lucas, diz assim, aspas, afastai-vos de mim todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes. Lucas 13, 27 e 28. De Brasília, Alexandre Garcia.